A memória de uma criança é uma colcha de retalhos, costurada com fios de luz solar, o cheiro de grama cortada e a sensação de mãos seguras segurando as suas. Meu refúgio, meu mundo inteiro, era uma casa de madeira de 2 andares, abraçada por uma floresta que, na minha inocência de 5 anos, parecia infinita e mágica. Para mim, aquelas árvores não eram apenas madeira e folhas, eram as paredes do meu reino. E minha mãe, com seu sorriso caloroso e o cheiro de canela que sempre a acompanhava, era sua rainha indiscutível. Lembro-me daquele verão como uma pintura a óleo que começa a desbotar nas bordas. Meu pai, um geólogo, estava em mais uma de suas longas viagens de campo, deixando-nos sozinhos naquela bolha de isolamento feliz. A floresta era nossa companheira constante. Durante o dia, sua sinfonia era a trilha sonora da minha infância. O canto insistente dos pássaros, o zumbido das cigarras ao entardecer, o farfalhar constante de criaturas invisíveis se movendo pelo subbosque. Era um som vivo, pulsante. A mudança foi tão sutil que, a princípio, ninguém notaria. Começou com o silêncio. Uma tarde, enquanto desenhava na varanda, percebi que a floresta havia se calado. Não era uma paz tranquila, era uma quietude tensa, pesada, como se todo o bosque estivesse prendendo a respiração coletivamente, esperando por algo. Os pássaros haviam parado de cantar. As cigarras emudeceram. Era um silêncio tão profundo que meus próprios batimentos cardíacos pareciam altos demais. Biscoito, nosso gato amarelo e laranja, um caçador intrépido que se considerava o rei daquele jardim, foi o segundo a notar. Ele parou de se aventurar além da varanda. Passava os dias encolhido debaixo do sofá, o pelo constantemente eriçado. Às vezes, ele se sentava em frente à porta de vidro dos fundos, não para pedir para sair, mas para emitir um rosnado baixo e gutural para as árvores imóveis. Seus olhos amarelos, normalmente preguiçosos e indiferentes, estavam arregalados, de um pavor que eu não conseguia compreender. Então minha mãe mudou. A mulher que era meu sol, minha constante, começou a se apagar. A tensão se instalou em seus ombros. Ela começou a trancar as portas e janelas assim que o sol tocava o horizonte, muito antes do anoitecer. Eu a via parada em frente à porta da frente, a mão pairando sobre a tranca, apenas ouvindo. "Ouvindo o quê, mamãe?" perguntei uma vez. "Só o vento, meu amor", ela respondeu. Mas seu sorriso não alcançou seus olhos. Seus olhos estavam sempre vasculhando as sombras entre as árvores, com uma urgência assustada, como se procurasse um predador que só ela podia ver. Ela sabia, de alguma forma primordial, ela sentia que algo estava vindo. A noite em que meu mundo se partiu começou com o som de vidro se quebrando na cozinha. O barulho foi agudo, violento e nos arrancou do sono. Num instante, minha mãe estava de pé, o rosto uma máscara pálida sob a luz da lua. Ela não gritou. Agarrou-me da cama com uma força que me assustou e me levou para o meu quarto, no final do corredor escuro. "Fique aqui, Lucas. Não importa o que você ouça. Não saia e não faça barulho", ela sussurrou, e em sua voz havia uma finalidade aterrorizante. Ela me trancou, e o som da chave girando na fechadura foi o som mais solitário que já ouvi. Encolhido ao lado da minha cama, abracei meus joelhos, tentando transformar meu corpo em uma bola pequena e invisível. O silêncio que se seguiu foi pior que o barulho. Um silêncio que se esticou torturante, preenchido apenas pelo pulsar frenético do sangue em meus ouvidos. Chamei por ela em um sussurro que mal saiu da minha garganta. "Mamãe!" Nenhuma resposta. O silêncio foi então quebrado por um rangido. Lento, deliberado, medonho, à porta da frente. Eu a ouvi se abrir. Com o coração martelando contra minhas costelas, rastejei até a porta do meu quarto e espiei pela fresta.
E o que vi dissolveu a criança que eu era, deixando apenas uma casca de terror puro. Uma figura estava parada na soleira da porta escancarada, um recorte sombrio contra a noite sem estrelas. Usava a camisola azul clara da minha mãe. Tinha seu cabelo loiro e comprido. Mas não era ela, não podia ser. A cabeça estava pendida para o lado em um ângulo grotesco e antinatural, o pescoço visivelmente quebrado. E o sorriso. Meu Deus, o sorriso. Era um rasgo vermelho e úmido que se estendia de orelha a orelha, largo demais para um rosto humano, e estava cheio de dentes. Dentes demais, longos e finos como lascas de vidro. Sangue escuro escorria dos cantos daquela boca, manchando o tecido. Familiar da camisola, aquela coisa entrou em casa. Seus movimentos eram espasmódicos, uma paródia de caminhada. Arrastava uma perna e o som de seus pés no piso de madeira não era o passo suave da minha mãe, mas um arrastar úmido e pesado. Quando ela se moveu para a luz fraca do corredor, vi seus olhos. Eram os olhos azuis da minha mãe, mas estavam vazios, vidrados, como os de uma boneca de porcelana quebrada. Um terror que não tem nome, um conhecimento primitivo de que eu estava. Diante de algo fundamentalmente errado, me paralisou. Eu sabia, com a certeza absoluta de uma criança que vê a verdade nua, que aquela não era minha mãe. Era algo que a estava usando, algo que vestia a pele dela. A cabeça da criatura estalou, virando-se em minha direção, como se puxada por um fio invisível. O sorriso sangrento pareceu se alargar ainda mais. Ela me viu, e então, com aquela locomoção de marionete quebrada, começou a vir pelo corredor na minha direção. Meu grito ficou preso. Recuei em pânico, minhas mãozinhas trêmulas lutando contra a trava da janela do meu quarto. O som dos arranhões começou na porta. Seco, lascado, insistente. Scratch, scratch, scratch. Consegui abrir a janela, me joguei para fora, caindo na grama úmida do jardim. Não olhei para trás. Corri. Corri com pulmões em chamas, com galhos arranhando meu rosto, em direção às luzes distantes da casa do vizinho, o som dos arranhões na porta ecoando na minha cabeça. 25 anos se passaram. A polícia encontrou a casa revirada, a janela da cozinha quebrada, a porta da frente escancarada. Nenhum sinal da minha mãe. Para o mundo, ela teve um surto, abandonou o filho e desapareceu. Sou o homem cuja mãe sumiu, mas eu sei o que vi. E o que me acorda à noite, suando frio, não é apenas a memória daquele pescoço quebrado ou do sorriso de navalhas. É a dúvida, a pergunta torturante que se recusa a morrer, a verdadeira fonte do meu trauma. Era realmente minha mãe, quebrada e refeita em algo monstruoso por uma força que eu nunca entenderei? Ou era outra coisa? Uma criatura daquela floresta silenciosa que a matou em algum lugar na escuridão e simplesmente vestiu sua pele para chegar até mim? Eu não sei. E é essa incerteza, a de não saber se fui caçado por um monstro ou pela própria pessoa que me deu a vida, que é a verdadeira ferida. Uma ferida que nunca, jamais irá cicatrizar. Existe uma fascinação particular, quase acadêmica, que eu sempre nutri por espaços liminares. Aqueles vácuos de transição na nossa rotina, um corredor de escola vazio durante as férias de verão, o saguão de um aeroporto às 4 da manhã, um posto de gasolina sob a luz doentia de um néon na madrugada. São lugares despojados de seu propósito, que existem fora do tempo normal. Eu os via como fotografias vivas da melancolia, anomalias estéticas que eu adorava capturar com a câmera do meu celular. Eu era um colecionador de vazios, mas nunca imaginei que um dia um desses vazios me engoliria. Estávamos, meu amigo Léo e eu, no segundo dia de uma longa viagem de carro, voltando da faculdade para as férias.
O sol de fim de tarde começava a dourar o asfalto e a paisagem se tornara uma repetição hipnótica de pasto e céu. Léo estava no volante, focado na estrada, enquanto eu olhava pela janela, perdido na monotonia. Foi então que eu o vi. Numa saída de estrada esquecida, parcialmente escondido por árvores crescidas demais, estava o Hotel e Restaurante O Pouso. Feliz. A placa, um fantasma de um otimismo há muito morto, tinha letras desbotadas e uma lâmpada que piscava em um espasmo errático. A arquitetura era brutalmente dos anos 90, um bloco de concreto com janelas escuras que pareciam olhos vazios. Ervas daninhas brotavam das rachaduras no asfalto do estacionamento, onde um único Opala cor de ferrugem parecia ter se rendido ao tempo. Para o carro, eu disse a voz cheia de uma excitação que Léo não compartilhou. Pra quê? Isso aí parece cenário de filme de terror, cara. Ele resmungou. Exatamente. É um espaço liminar perfeito. Preciso tirar umas fotos. Vai ser rápido. Prometo. Com um suspiro resignado, ele encostou no acostamento. 5 minutos, Lucas. Se você for abduzido por fantasmas caipiras, estou indo embora. A porta de vidro da entrada se abriu com um protesto agudo de metal enferrujado. O ar que me recebeu era espesso, quase palpável, carregado com o cheiro de tempo em decomposição. Uma mistura de poeira antiga, mofo e o fantasma de incontáveis cigarros. O saguão estava mergulhado numa luz pálida e esverdeada, cortesia de algumas poucas lâmpadas fluorescentes que zumbiam no teto como insetos moribundos. O lugar era uma cápsula do tempo. O balcão da recepção, de um laminado que imitava madeira, estava coberto por uma fina mortalha de poeira. Atrás dele, um painel de chaves de quarto, quase todas presentes, pendia como dentes numa boca desdentada. E no balcão, a única coisa que quebrava a imobilidade sepulcral, um manequineco, aquele gato dourado da sorte, com seu braço mecânico subindo e descendo num aceno incansável. O clique rítmico e plástico do seu mecanismo era o único batimento cardíaco daquele lugar morto. Clique, clac, clique, clac. Atravessei o saguão, meus passos ecoando alto demais, e entrei no salão do que um dia fora o restaurante. Era ainda mais perfeito. As mesas e cadeiras estavam empilhadas num canto, cobertas por lençóis brancos que o tempo havia amarelado. O chão de azulejos, outrora um xadrez de preto e branco, estava agora embaçado pela sujeira. A luz do sol poente entrava por uma janela imunda, cortando o ar poeirento com fachos dourados. Era lindo, desolado e completamente meu. Eu estava no paraíso. Enquanto eu enquadrava uma foto das cadeiras fantasmagóricas, senti uma necessidade fisiológica. Vi uma placa desbotada apontando para um corredor escuro. Banheiros. A luz ali piscava freneticamente, criando um efeito estroboscópico que me deixou tonto. Entrei. O banheiro era pequeno e úmido, com uma pia rachada e um espelho manchado. Fiz o que precisava, lavei as mãos na água gelada que saiu da torneira e me olhei no espelho. Era só eu. Todo o processo não levou nem 5 minutos. Saí do corredor, voltando para o salão do restaurante, já pensando na próxima foto. Mas eu não voltei para o mesmo lugar de onde saí. O primeiro sinal foi o som, um burburinho baixo de conversas e risadas. O segundo foi o cheiro. O odor de mofo fora substituído por um aroma delicioso de comida caseira, de alho e cebola fritando. Então eu vi. O salão não estava mais vazio. As mesas estavam postas com toalhas xadrez vermelhas e brancas e estavam todas ocupadas. Dezenas de pessoas, famílias, casais, caminhoneiros, comiam, bebiam e conversavam ruidosamente. Garçons de uniforme branco passavam apressados com bandejas fumegantes. O ar estava quente e vivo. O zumbido das lâmpadas fora substituído.
pelo tilintar de talheres e pelo som de uma música sertaneja antiga vindo de um rádio em algum lugar. Fiquei petrificado na entrada, o cérebro tentando desesperadamente processar a impossibilidade. Uma equipe de filmagem? Uma festa surpresa bizarra? Mas ninguém olhava para mim. Eu era completamente invisível. Um garçom passou direto por mim, tão perto que senti o calor da travessa que ele carregava, mas ele não desviou, não me notou. As pessoas riam, discutiam sobre futebol, reclamavam do calor. Era uma cena de uma normalidade tão absoluta que se tornava o mais profundo dos horrores. Meu fascínio estético se desintegrou, dando lugar a um pavor primordial, um baita cagaço que gelou meu sangue. Meu instinto não gritou. Ele berrou uma única ordem: fuja! Virei-me e corri. Corri pelo saguão, passando pelo gato dourado que continuava seu aceno indiferente à minha crise existencial, e empurrei a porta de vidro com uma força que quase a quebrou. A luz do lado de fora me atingiu. Mas não era a luz dourada do fim, de tarde. Era a penumbra azul escura do crepúsculo avançado. Léo estava encostado no carro, iluminado apenas pela tela do celular, e quando me viu, seu rosto se contorceu em uma mistura de alívio e fúria. Lucas, qual é o teu problema, cara? Onde você se meteu? Ele gritou, vindo na minha direção. Eu te liguei umas 30 vezes, mandei 1 milhão de mensagens. Achei que você tinha morrido aí dentro. O quê? Eu só fui ao banheiro. Fiquei lá dentro por 5 minutos, eu disse, a voz trêmula, o ar mal entrando nos meus pulmões. A raiva no rosto de Léo deu lugar a uma confusão genuína. Ele ergueu o celular, a tela brilhando na escuridão crescente. 5 minutos? Lucas, já são quase 9 da noite. Eu estou te esperando aqui há 4 horas. Ele me mostrou o histórico de chamadas, dezenas de tentativas, as mensagens de "e aí já?" para "cara, tô ficando preocupado." E finalmente, Lucas, porra, se você não sair em 1 minuto, eu chamo a polícia. A primeira tinha sido enviada às 17h05. A última, 1 minuto antes de eu sair. Meu sangue gelou. Olhei de volta para a janela, empoeirada do hotel. Lá dentro vi apenas as mesas e cadeiras empilhadas no escuro, cobertas por seus lençóis amarelados. Vazio, silencioso, morto. Não tentei explicar. Como poderia? Apenas entrei no carro. Dirige. Foi tudo que consegui. Dizer. Minha fascinação pelos espaços vazios morreu naquela noite. Aprendi que eles não são apenas melancólicos ou bonitos. São lugares onde as regras podem se dobrar. São fendas na realidade. E às vezes, quando você olha para o vazio te puxa para dentro e rouba seu tempo, deixando para trás apenas uma lembrança aterrorizante e uma pergunta que nunca será respondida. Há medos que a idade consegue domar. O medo do escuro se transforma em uma conta de luz mais alta. O monstro debaixo da cama vira poeira e meias perdidas. Mas alguns medos não envelhecem. Eles hibernam. Eles se alojam no fundo da sua mente e esperam por uma noite silenciosa demais, pelo rangido de uma porta, para te lembrar que ainda estão vivos. O meu medo tem a forma da porta entreaberta do meu antigo quarto. Eu tinha 7 anos, a idade em que o mundo é um mapa de certezas absolutas. A certeza de que o sol vai nascer, de que o joelho ralado vai sarar, e a mais fundamental de todas, a certeza de que meu quarto era o lugar mais seguro do universo. Era um santuário de papel de parede, com foguetes espaciais, um chão que era um oceano de tapetes para meus bonecos de dinossauro, e uma cama que era uma fortaleza impenetrável. E toda noite, o ritual sagrado da minha mãe reforçava essa segurança. Ela me cobria, contava uma história e, ao sair, deixava a porta entreaberta. Aquela fresta não era apenas uma fresta, era uma promessa.
A faixa de luz amarelada que se projetava do corredor para o meu chão era uma sentinela dourada, uma barreira mágica que mantinha a escuridão e seus segredos do lado de fora. Eu adormecia ao som dos ruídos familiares da casa. O zumbido grave da geladeira na cozinha, o estalo ocasional da madeira se assentando, os passos suaves da minha mãe no corredor. Eram os sons da segurança. Naquela noite, acordei com um calafrio. Não havia motivo aparente, nenhum pesadelo que eu pudesse lembrar. O ar no quarto apenas parecia diferente, mais frio, mais pesado. O silêncio da casa também era diferente. Não era a quietude pacífica de uma casa adormecida, mas um silêncio vazio, como se todos os ruídos familiares tivessem sido deliberadamente apagados. Fiquei perfeitamente imóvel, os olhos abertos na penumbra, olhando para a minha sentinela, dourada no chão, esperando que o sono me levasse de volta. Foi quando ouvi os passos. Eles começaram no final do corredor, perto do quarto dos meus pais. No primeiro instante, um alívio percorreu meu corpo. Era minha mãe vindo me checar. Mas então prestei mais atenção. Os passos dela eram leves, quase inaudíveis no tapete. Estes eram errados. Eram pesados, arrastados, com um ritmo quebrado e hesitante. O som não era de pés descalços, mas de algo sendo puxado sobre a madeira. Um som seco e raspado. Meu coração, antes calmo, começou a tropeçar. Prendi a respiração, os olhos fixos na porta. Os passos se arrastaram pelo corredor, cada vez mais perto, até que pararam. Bem do outro lado da minha porta, o silêncio que se seguiu foi o mais alto que já ouvi. Eu podia sentir uma presença ali, uma quietude que era mais pesada que qualquer som. Esperei a maçaneta girar, a porta se abrir, a voz da minha mãe perguntando se estava tudo bem. Nada, apenas a espera. Então, a luz se foi. A faixa dourada no chão foi subitamente engolida. Uma sombra, uma forma escura e absoluta, preencheu o vão da porta, bloqueando a luz do corredor. Era uma silhueta, mas não tinha a forma reconfortante da minha mãe ou do meu pai. Era alta demais, fina demais. Seus membros pareciam longos e desarticulados, como os de um inseto. Não era uma sombra projetada. Era uma mancha de escuridão pura, um buraco na realidade que tinha o formato vagamente humanoide. Fiquei petrificado. Sob as cobertas, o lençol puxado até o queixo. O terror era uma agulha de gelo na minha espinha. Era um impasse mudo e terrível. Eu, a criança em sua fortaleza violada, e aquela coisa, aquela sentinela da escuridão, parada no limiar do meu mundo. Ela não se movia, não respirava. Apenas estava ali. E eu sentia com uma certeza aterrorizante que ela estava me observando com uma curiosidade fria e antiga. Quando a tensão se tornou insuportável, o verdadeiro horror começou. E não veio da porta. Veio de dentro do quarto. Primeiro sussurro nasceu do canto onde meus brinquedos estavam empilhados. Um som baixo, sibilante, como de folhas secas sendo esfregadas. Pensei que fosse o vento, um rato. Mas antes que eu pudesse me agarrar a essa explicação lógica, outro sussurro respondeu do lado oposto do quarto, perto do meu guarda-roupa, e então um terceiro vindo de debaixo da minha cama. Em segundos, o quarto inteiro estava vivo com eles. Eram dezenas, talvez centenas, um coro frenético e sobreposto de sussurros incompreensíveis. Não eram palavras, mas a textura do pânico transformada em som. Eram chiados, estalos, sons guturais e apressados, vindos de todos os cantos, de dentro das paredes do teto, de um ponto no ar bem ao lado da minha cabeça. Era como estar no centro de um ninho de insetos, cercado por um caos de comunicação alienígena e malévola. Eu me encolhi, apertando o travesseiro contra os ouvidos com toda a minha força, mas era inútil. Os sussurros pareciam penetrar meus ossos, ressoando diretamente dentro do meu crânio.
A silhueta na porta permanecia imóvel, um maestro mudo para aquela orquestra de insanidade. Fechei os olhos com força, lágrimas quentes escorrendo pelo meu rosto, e fiz a única coisa que uma criança de 7 anos pode fazer quando seu universo desmorona. Rezei para o sol nascer. Não sei se desmaiei ou se simplesmente me apaguei. A próxima coisa de que me lembro é da luz da manhã, real e quente, inundando meu quarto, o som dos pássaros cantando lá fora, e a voz alegre da minha mãe me chamando para o café. A porta estava entreaberta. A luz do corredor entrava. O quarto estava exatamente como sempre esteve. Quando tentei contar a ela, gaguejando entre soluços, ela me abraçou, afagou meu cabelo e disse as palavras que deveriam me confortar, mas que apenas me selaram em meu terror. Foi só um pesadelo, meu anjo. Você estava sonhando. O ceticismo gentil em sua voz foi a confirmação final. Eu estava sozinho com aquilo. A experiência deixou uma marca que o tempo não apagou, mas infectou. Desenvolvi uma aversão, um nojo, como se a própria estrutura daquela casa estivesse contaminada. Anos depois, quando nos mudamos, senti um alívio tão profundo que quase chorei. Até hoje, quando o silêncio da noite se aprofunda, às vezes ouço um eco. Um chiado baixo na borda da minha audição. É um lembrete. Um lembrete de que a porta entreaberta, meu antigo símbolo de segurança, pode ser, na verdade, um palco. E que há coisas na escuridão que não precisam de convite para entrar, apenas de um coro de sussurros para anunciar sua chegada. Eu sempre acreditei que a cidade nos amortece. Vivemos cercados por um ruído constante que nos impede de ouvir qualquer coisa de verdade, inclusive a nós mesmos. Por isso, sempre que podia, eu fugia. Fugia para as florestas, para as montanhas, para qualquer lugar onde o único som fosse o do vento e dos meus próprios pés na terra. Eu não buscava terapia, buscava a realidade, a verdade crua que só a natureza oferece. Mal sabia eu que naquela trilha eu encontraria a verdade mais crua e brutal de todas, a que se esconde no coração sombrio dos homens. A reserva florestal de Penedo era meu refúgio preferido. Vasta, selvagem e com dezenas de trilhas que se perdiam em seu interior. Em uma tarde de sábado, decidi explorar uma que não constava nos mapas oficiais. A primeira hora foi de pura paz, o tipo de imersão que rejuvenesce a alma, até que vi a cabeça do cervo. Estava fincada em um galho quebrado, na altura dos olhos, posicionada de frente para a trilha. Era uma visão grotesca e antinatural. O corte no pescoço era perfeitamente limpo, sem marcas de garras ou dentes. Não era obra de um predador. Era um tótem, uma declaração. Aquela imagem quebrou o feitiço da floresta, substituindo a serenidade por uma pontada de inquietação. Continuei, tentando convencer a mim mesmo de que era apenas uma brincadeira de mau gosto. Foi quando encontrei o velho. Ele surgiu da mata tão silenciosamente que quase esbarrei nele. Era magro, com a pele curtida pelo sol e olhos de gavião que pareciam perfurar a paisagem. Ele segurava um machado pequeno. Parou e me analisou. Essa trilha não leva a lugar nenhum que um homem da cidade queira conhecer, ele disse, a voz rouca. As árvores guardam o que não querem que a gente ache. Dê meia volta. Havia uma finalidade em seu tom que era mais do que um conselho. Parecia uma ordem. Senti um arrepio, mas teimoso, apenas assenti e segui em frente, o peso do seu olhar nas minhas costas. Uma semana depois, voltei. A teimosia e a curiosidade me levaram, e dessa vez, meu amigo Pedro veio junto com seu Golden Retriever, Faísca. Contei a ele sobre o velho, e rimos da situação, chamando-o de o eremita da floresta. Estávamos no trecho mais isolado da trilha, quando o comportamento de Faísca mudou drasticamente. De uma bola de pelos feliz, ele se tornou um feixe de nervos. Parou, eriçou o pelo e começou a rosnar para a mata densa, um som baixo e ameaçador.
Que foi, garoto? Pedro disse, tentando acalmá-lo. Mas Faísca disparou, latindo com uma ferocidade que eu nunca tinha visto. Os latidos se aprofundaram na floresta, tornando-se mais agudos, mais desesperados, até serem cortados por um ganido de dor lancinante que rasgou o ar. E depois, um silêncio absoluto e pesado. Faísca! Pedro gritou, o rosto pálido, e mergulhou. Na mata, eu o segui sem hesitar. Corremos, gritando, tropeçando em raízes, com o silêncio da floresta agora pesando sobre nós como uma mortalha. Foi a busca desesperada pelo cachorro que nos levou até a cabana. Era uma estrutura feia, de madeira envelhecida, que parecia doente no meio de tanta vida. Uma fumaça fina saía da chaminé. Pedro, cego pela esperança, correu para a porta e bateu com força. Ninguém respondeu. A porta estava destrancada. O interior era um pesadelo de sujeira e desordem. O cheiro de comida estragada e suor impregnava o ar. E, no canto, sobre um trapo imundo, estava o corpo sem vida de Faísca. A visão quebrou algo em Pedro, que recuou com um soluço. O medo em mim se transformou em uma raiva fria. Quem quer que morasse ali era perigoso. Quando nos viramos para fugir, um som nos paralisou. Um soluço, fraco, abafado, mas inconfundivelmente humano. Vinha de uma porta de porão trancada com um cadeado pesado. Trocamos um olhar. Não havia mais escolha. Encontramos uma barra de ferro perto da lareira e, com um esforço desesperado, arrebentamos o cadeado. O porão era escuro e fedia a umidade. E lá, acorrentada a uma parede, estava a garota. Seu rosto, estampado em cartazes de desaparecida por toda a cidade, estava magro e manchado de lágrimas. No exato momento em que tentávamos quebrar suas correntes, a porta da frente da cabana se abriu com um rangido. Parado na entrada, bloqueando a luz, estava o velho eremita. Mas agora seus olhos não eram apenas estranhos, eram a pura expressão de uma fúria assassina. Em sua mão, o machado que antes parecia uma ferramenta, agora era uma arma. Eu avisei, ele rosnou. Eu disse que as árvores guardam o que não querem que a gente ache. O que se seguiu não foi uma luta heróica de cinema. Foi um confronto desesperado, feio e brutal pela sobrevivência. O homem se moveu com uma velocidade surpreendente. E o primeiro golpe do machado partiu a mesa onde nos escondemos. Pedro jogou uma cadeira, distraindo-o por um segundo. Foi a minha chance. Peguei a barra de ferro que usamos no cadeado e o ataquei. A luta foi um caos de móveis se quebrando, gritos e o som horrível de impactos. Eu não era um lutador, mas a adrenalina e a imagem daquela garota acorrentada me deram uma força que eu não sabia que possuía. Enquanto ele se concentrava em mim, Pedro conseguiu se levantar e o atingiu por trás com um pedaço de lenha. O homem caiu, atordoado, e nós o subjugamos amarrando-o com suas próprias cordas. Libertamos a garota que mal conseguia ficar de pé e a carregamos para fora daquela cabana infernal. A caminhada de volta, com ela apoiada em nós, foi uma jornada turva de dor e exaustão. Assim que tivemos o primeiro sinal de celular, ligamos para a polícia. Mais tarde, enquanto as luzes azuis e vermelhas das viaturas pintavam a floresta escura, eu olhei para as árvores. Eu vim aqui buscando a verdade da natureza e acabei encontrando a verdade mais sombria da humanidade. O heroísmo, descobri naquela noite, não é a ausência de medo. É a decisão de agir mesmo quando se está morrendo de medo. Naquele dia, na trilha esquecida, eu não era um aventureiro. Era apenas um homem que se deparou com o mal e decidiu que não iria dar meia volta.